Bom dia, bom dia, alunos do oitavo ano A do projeto de vida. Então, o primeiro slide do nosso tema da nossa aula de hoje, eu escolhi essa imagem aqui, que se trata do filme, né? A Liga da Justiça. E é um tema que nós vamos detalhar hoje, bastante interessante, pelo fato de tratar de quê? Dos superpoderes. Então, por isso que aqui eu peguei um dos personagens assim principais, né, do filme, que são, o que que eles são? Eles são heróis, né? Esses heróis, eles possuem o quê? Muito poder. Então, o mais poderoso aqui, que é bem conhecido, é o Super-Homem. Tem também a Mulher Maravilha, que é a guerreira. Tem aqui esses outros aqui, aqui tem o Batman, né? Que é o mestre das artes marciais, mas tem esses mais atuais aqui. Porém, nessa aula de hoje nós não vamos assim detalhar sobre eles. Nós vamos tratar dos poderes que cada um de nós temos, os nossos potenciais. Roteiro de atividades de estudos. Poder do estudo que está no nosso, o quê? No nosso cérebro, onde desenvolvemos o quê? A inteligência e usamos os nossos potenciais. Escola, o nome da escola, tá? A disciplina, o tema, desafio dos superpoderes, o desenvolvimento socioemocional para além da escola. Que tal usar as competências socioemocionais para ajudá-los nesses dias? Aí tem as habilidades que já foi bastante trabalhada com vocês, a empatia, a confiança, né? E a assertividade, imaginação criativa. E isso aqui, porque a professora tá voltando de novo, porque esse aqui é para toda a nossa vida, né? Aqui tá ligado a esses poderes, esse potencial humano, né? Todos os nossos pontos fortes, como que a gente consegue vencer as nossas fragilidades usando essas, essas nossas habilidades. Aí as estratégias eu vou desenvolver, vai passar para vocês algo para vocês desenvolver essas estratégias, né? E também vai ter, eu não coloquei aqui, mas na descrição desse vídeo eu vou deixar como indicação, sugestão de 2 vídeos para vocês assistirem para aprofundar nesse assunto. Você já teve vontade de ter superpoderes, igual esses que nós assistimos nos filmes? Esses poderes são as competências socioemocionais. Na aula de hoje, você terá a oportunidade de perceber esse potencial e se surpreender ao realizar a tarefa proposta. Os superpoderes e as competências socioemocionais. Quais das competências apresentadas você já possui? Quais você precisa desenvolver? Qual o meu plano para alcançar meu objetivo? Então, aqui estão as potencialidades, né? E, claro, ao a gente falar de algo que nós temos de forte, de potência, que é algo que são os nossos poderes, é o que nos ajuda a vencer, a ter êxito, também nós vamos falar automaticamente, né, a fragilidade, que é o oposto. Então, se eu tenho entusiasmo, é uma potencialidade. Mas se eu tô desanimado, então isso aí é o que? Uma fragilidade, né? Então,
Desenvolver essas competências socioemocionais é uma questão de treino. Exercite-se até suas fragilidades se tornarem potencialidades, né? Então, aqui já deixei para vocês, não vou explicar cada uma, porque vocês já têm esse conteúdo em aula anterior, né? Que tá a autogestão, que se refere a determinação, organização, responsabilidade, foco, que é algo que vai ser precisar muito essa questão da gente ter foco, algo que também é que nós temos muito que ter assertividade, temos que ter também a empatia, a confiança. Essa questão aqui da resiliência é essencial, porque quando vem essas fragilidades, esse desânimo, essa falta assim, de uma objetividade, de uma rotina de estudos que a gente precisa desenvolver, o que que acontece? A gente precisa muito dessa resiliência, da gente se esforçar cada vez mais, né? Vencer isso. E também a imaginação criativa, isso tudo vai precisar para gente, que faz parte do nosso autoconhecimento, né? Desde no começo do projeto, né? Foi uma das atividades principais a gente se autoconhecer. Lembra que vocês colocaram numa mão as qualidades, na outra o defeito, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. Então, por isso que aqui a gente nós associamos com o nome de superpoderes. Aqui, lembra a questão que eu citei, né, daquela resiliência? Aqui está, ó, algo muito importante pra gente. Não desista de estudar por causa de um dia ruim. Seja persistente. Então, todos os dias nós temos que ter o nosso horário, né, pôr na nossa rotina o nosso horário de estudar. E isso é essencial. Aqui, talvez tenha passado pela sua cabeça o desejo de ter o superpoder de acabar com o coronavírus em um piscar de olhos e voltar ao dia a dia normal com com seus amigos, né, ou suas amigas na escola. Seria ótimo, certo? Mas às vezes enfrentamos situações que fogem ao nosso controle, como acontece agora. E para superarmos as dificuldades, várias competências são úteis, além de seguirmos as orientações de prevenção ao coronavírus. Podemos acionar as competências socioemocionais como tolerância ao estresse, tolerância à frustração e várias outras. Que tal usar as competências socioemocionais para ajudá-lo nesses dias? Nesses dias, convidamos você para uma missão extraordinária que se torna parte do desafio dos superpoderes. Então, aqui eu li, mas é para vocês entenderem que estamos passando por essa dificuldade, né, esse problema bem sério que é essas doenças, né, que está impedindo, que está causando esse isolamento. Porém, vai ter um desafio para vocês, que vocês vão usar, né, os poderes de vocês para ver como combater isso. Mas eu vou também deixar como sugestão para vocês terem a liberdade de mudar lá no final dessa aula aí o que vocês vão ter que fazer, tá? A tarefa de hoje.
tá? Eu dei um exemplo aqui, mas aí para vocês assim temos vários exemplos e vocês podem mudar a tarefa de acordo com a, o objetivo de vocês, o que vocês mais querem, que foi tornar algo assim, algo motivador para vocês, né? Então, esse tema, por isso que eu falei para vocês que é bastante importante. E é muito importante também a gente conhecer o exemplo, o estresse. Por que que eu estou estressado? O que está acontecendo? Então, vocês nessa aula de hoje, vocês terão a oportunidade de organizar uma rotina. E essa rotina vai ajudar a vocês terem o momento do lazer e também ter o momento do estudo. Então, isso é essencial, né? Porque se, por exemplo, eu deixo as coisas para depois, então isso vai gerando o quê? Uma frustração, um estresse também, porque aí vai o quê? Acumulando. Por isso que aproveito o máximo essa aula para vocês terem essa oportunidade de vencer, de superar e esses desafios que cada um está tendo, né? Que missão extraordinária que se torna parte do desafio dos superpoderes. Imagine que foi dada a você a missão de criar um grupo de 4 super-heróis. E você é um deles. Cada um vai ter um superpoder. Escolha 3 colegas de sua turma para montar o grupo. Então, aqui você vai verificar aqueles colegas que você se inspira, uma pessoa que você admira, é uma pessoa também que sempre te ajuda, te apoia, né? Aí vocês vão selecionar 3 pessoas. Essa tarefa vocês vão escrever ou no seu caderno, no caderno do projeto de vida, ou naquele primeiro diário, lá logo no começo do ano em que vocês montaram o diário de práticas. Então, vocês podem desenvolver essa tarefa lá nesse diário de vocês aí que vocês criaram, ou no caderno. Quem não tem o diário, né, escreve no caderno, na matéria do projeto de vida. O que vocês vão escrever? O que tenho para ser valorizado? Então, quais são as minhas habilidades? Que competência eu tenho? Quais são os meus pontos mais fortes, né? Como posso ajudar nessa missão? Através dessas minhas habilidades, desses meus poderes, desses potenciais que eu tenho, eu vou verificar de que maneira eu vou poder usar para desenvolver essa tarefa, né? Então, após já ter escolhido os 3 colegas da sua turma para montar o grupo, aí vocês já vão colocar aqui o nome do colega, que são 3, né? O que tem para ser valorizado e como pode ajudar. Aí o colega 2, o que tem para ser valorizado? Ou seja, que potencial, quais são as habilidades que ele tem, quais são os pontos fortes, quais são os poderes que ele tem, em que ele ou ela é bom, né? No que tem aquela facilidade. Por exemplo, você tem um colega
que sempre tira notas ótimas, está sempre focado nas aulas, está sempre se dedicando. Então, ele tem uma facilidade, ele tem uma habilidade, mas ele aproveitou essa facilidade, essa habilidade que ele tem e ele sempre está o quê? Estudando, ele está sempre focando nas matérias para tirar o quê? Notas ótimas. E o terceiro colega também. O que que tem para ser valorizado? Então, daquelas assim, esse colega, né? É um líder, ele tem essa capacidade também de liderar. Vocês podem se inspirar nesses heróis também. Podem estudar cada um deles e quem assim gosta do filme, podem verificar a história de cada um deles. Cada um, o autor, né, ele estudou muito para desenvolver esses personagens, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha, o Super-Homem. Então, todos eles têm uma história. Todos eles têm um poder que o faz destacar, né? A mesma coisa acontece com cada um de vocês e desses colegas que vocês vão escolher. Então, lembra a questão também tem habilidades que ajudam muito a vocês cumprirem essa missão. Você já pensou em suas habilidades? Também nas habilidades dos seus colegas, porque para vocês já terem já escolhido, porque vocês já pensarem nas habilidades de cada um, na sua própria habilidade, no seu potencial e também na habilidade dos colegas, nas habilidades de cada um dos seus colegas. De acordo com a característica de cada um, será o superpoder. Agora, faça o desenho de cada super-herói, destacando a habilidade de cada um e faça o seu também. Então, aqui eu pus um esboço, tá? Para vocês terem uma ideia, mas vocês vão usar a estratégia de vocês, vocês vão usar a criatividade de vocês. Lembra aquela habilidade, aquela competência lá de criatividade? Vocês vão criar e vocês vão desenhar os 3 colegas, e aí por isso que tá aqui 4 com vocês, tá? E sempre detalhando, né, esse aspecto. Pode também, vocês têm que pôr o nome, lembra lá o que cada um tem e como que pode, que poder é esse que vai ajudar nessa missão. Aqueles aspectos vocês vão colocar aqui. Bom, é hora de começar a agir. Pense como você e seus colegas podem ajudar no combate ao coronavírus. O que vocês farão juntos? Qual o problema que vocês vão resolver? Em seu caderno ou no diário, você pode criar uma história em quadrinhos ou escrever outro texto narrativo contando o que vocês fizeram e como fizeram. Não se esqueça do título. Aqui que eu estava citando para vocês no começo. Então, qual é a missão? A missão de vocês é combater ao coronavírus, a essa doença que está impedindo
de vocês virem para a escola, né? Mas é aqui que vai ficar a critério de vocês. Vocês terão a liberdade de usar essa sugestão aqui ou outra. Por exemplo, vai estar muito de acordo também com o projeto de vida de vocês, aquele sonho que vocês fizeram, escreveram lá no início do ano, né? Que objetivo, qual é a meta, quais são as dificuldades e os desafios, né, que vocês precisam desenvolver. Então, aqui, vou dar um exemplo. Aí eu vou entregar no final aqui uma rotina de estudos. Eu vou entregar, vai passar um vídeo, vocês terão a oportunidade de assistir, de como aumentar a inteligência, de como aproveitar a própria mente de vocês, ó, que aqui, ó, essa frase. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Então, pra gente, lembra a questão as fragilidades nossas e os pontos fortes, os nossos poderes. Então, por isso que nós temos que descobrir o nosso ponto forte, o que nós temos de melhor em nós, para combater muitas vezes essas fragilidades. A mesma coisa, vocês pegaram os pontos fortes dos colegas de vocês. Então, se eu tenho um colega que, voltando ao exemplo anterior, que a meta dele, o objetivo dele maior é sempre tirar notas altas, notas boas, ou seja, igual alguns colocaram no sonho de passar para estudar na ETEC, por exemplo, tem que ter o quê? Um estudo contínuo. Tem que usar essa facilidade para se focar e ter objetividade. Por isso que fica a critério de vocês aqui, desde que seja um tema, um assunto que vocês se motivam, né? Que inspira vocês a quererem vencer. Ah, é muito difícil, eu não tenho uma ideia de momento, eu não tenho uma maturidade de momento para saber como fazer na questão do combate ao coronavírus. Vocês vão usar uma outra estratégia, uma outra missão, um outro tema, mas que vocês vão precisar da ajuda dos 3 colegas de vocês. Lembra a questão, por exemplo, do começo, a capa, o primeiro slide que eu apresentei para vocês, são 6 super-heróis que estavam. Então, mas lembra um dos que é mais, qual é o mais poderoso de todos, do filme? O Super-Homem. Então, é algo que a gente conhecia, se inspirava bastante. Também a Mulher Maravilha, mas foi juntando esses outros e cada um deles tem o seu poder para tornar mais forte. Por isso que fala, né? Juntos nós somos muito mais fortes. Então, essa é uma das missões de vocês. Depois de produzir a história, responda: A. Você conhece os super-heróis da televisão, do cinema?
eles são incríveis. Será que esses personagens cheios de poderes sentem medo de alguma coisa? Conte o que sabe sobre isso. B. E você sentiu medo? Sentiu algum medo durante a missão que lhe foi dada de criar um grupo para ajudar pessoas com dificuldades? Comente. C. Na vida real, existe alguém a quem você admira e considera um super-herói? Quem? O que essa pessoa faz para ser tão especial? D. Você acha que essa pessoa conseguiu tudo facilmente na vida ou ela enfrentou muitos obstáculos? Será que essa pessoa nunca sentiu medo? Essas perguntas todas, elas fazem parte também de uma autoavaliação. Vai ajudar a vocês sempre ter esse hábito de se autoavaliar. É na autoavaliação também que nós percebemos as nossas fraquezas, né? As nossas fragilidades e também percebemos os nossos potenciais. Autoavaliação. Esse mapeamento que fazemos antes de tomar atitudes é chamado de autoavaliação. É muito importante pensar com honestidade e sinceridade para fazer sua autoavaliação, já que suas atitudes do futuro têm base nela. Muitas vezes, opiniões das pessoas que se importam conosco são importantes para essa autoavaliação. Olha que uma das competências é honestidade, sinceridade conosco mesmo. Não adianta eu falar assim, eu não tenho essa habilidade. Será que não tenho mesmo? A nossa máquina humana, o nosso corpo físico, Deus nos fez de uma forma muito perfeita, com uma perfeição muito grande. Esses defeitos, essas fragilidades, foi nós que criamos devido às grandes dificuldades que nós vamos enfrentando e da gente não se conhecer. Por isso que isso aqui, essa autoavaliação, é um conhecimento mesmo, é um autoconhecimento de nós mesmos, de percebermos esses pontos fracos nós e também percebermos o que temos de bom, de superior dentro de nós, que são os nossos valores. E também, essa questão da opinião da família, do amigo, das pessoas próximas que querem o melhor para nós. Vai nos ajudar bastante na superação. Muitas vezes nós deixamos levar por esse aspecto negativo em nós e não vemos uma saída, mas sempre tem uma saída. Nós não estamos sós. Então, por isso, essa importância da gente ver em nós esse potencial, essas qualidades, o que faz com que nós estamos o tempo todo buscando, sempre querendo mais, sempre querendo melhorar. E aí tem algo que é muito forte em nós, que é essa resiliência, que é o nosso
esforço. E tem coisas que exigem de nós, por exemplo, quando às vezes a gente tem um hábito ruim, um vício, exige um super esforço. Muitas vezes nós nos confundimos. A mente, ela é poderosa também, mas ela tem um outro aspecto que a gente tem que saber usar, porque senão a gente cria uma fantasia que nós não temos. Criamos aquela fantasia, e se eu acho que eu sou bom naquilo, e eu vou estar, às vezes, com um defeito e achando que é uma qualidade. E muitas vezes eu tenho uma facilidade e tenho um outro defeito que me atrapalha, que me impede de desenvolver aquela qualidade. E aí o que acontece? Um dos aspectos que todos nós temos que usar essa autoavaliação, principalmente, é muitas vezes algo assim que atrapalha muito, 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 é a gente não se esforçar, tá? Ou então a gente criar fantasias em relação a nós mesmos. Tem aluno que não se esforçou, que não se dedicou, e aí fala, eu não tenho esse potencial. Mas faltou o quê? O esforço, faltou o estudo, faltou a dedicação. Recebeu a tarefa, tem que se esforçar para fazer. Então, no projeto de vida, lá não é a nota, é um conceito. O engajamento total, um engajamento é, parcial e um engajamento satisfatório. Mas todo jeito ali não é uma nota em números, mas ali vai contar todo o esforço, a dedicação de vocês. Então, a pessoa que teve um destaque, ela vai estar com engajamento que total. Mas isso foi porque ela usou o que? As suas habilidades, os seus poderes, o seu potencial. E o outro que não teve o engajamento total e teve um engajamento satisfatório, é porque faltou algo. Ela não entregou todas as tarefas, não se dedicou o suficiente. Ou entregou uma ou duas, um exemplo. E aquele que teve um engajamento parcial, então, por exemplo, que de 7 tarefas, a pessoa entrega apenas uma. Então, o que aconteceu com as outras 6 tarefas? Não tive capacidade, não tem potencial? Não é isso. Então, por isso que essa etapa aqui, ó, da autoavaliação é essencial, tá? Então, aqui é algo que vocês vão, tá? Se faz parte da vida toda de vocês. Para um estudo, num trabalho, para tudo vocês têm que desenvolver esse, a gente chama até assim, muitas vezes assim, de bom senso, de perceber o que está falho em nós e o que precisamos melhorar. Como estudar de forma eficiente? Dicas para estudar melhor. O professor Pierre. Lembra, no começo do ano, o Danilo encaminhou para vocês, eu desenvolvi uma atividade para vocês em relação como aumentar a inteligência. Também lá na escola, eu passei o nome de alguns de vídeos desse professor, que é o professor Luigi. E aqui eu peguei
8 erros, né? 8 passos, né? Que prejudica, que atrapalha o que está, no caso, prejudicando vocês no estudo. Não vou detalhar em cada um deles. Aconselho a todos que assistam várias vezes esse vídeo. Vai ajudá-los vocês a descobrir essas fragilidades, esses pontos fracos, para desenvolver as potencialidades de vocês, tornar eles o quê? Algo forte, algo que para ajudar vocês no estudo. Ou seja, o vídeo dele, assim, eu peguei de um outro local. Porém, vocês podem colocar o nome dele completo, que é o Pierre Luigi, que vocês têm, no caso, vai estar explicando, tem um vídeo dele que é de 2 horas. Mas esse que eu vou deixar no link para vocês é de uns 10 minutos, algo assim, tá? O primeiro erro: não seja aluno e seja um estudante. Aí lá tá explicando o que é ser um aluno, o que é ser um estudante. Se eu não estou usando os meus poderes, eu estou sendo o quê? Um aluno. Se eu estou usando o meu potencial, se eu estou usando os meus poderes, eu estou sendo um estudante. Então, aqui eu estou caminhando para o êxito, tá? Estou galgando. Aqui eu posso parar, né? Mas ninguém fica sempre parado. Então, vou estar regredindo. Assista para vocês perceberem se está sendo um aluno ou um estudante. Aqui tem até o aluno. O que é um aluno? Aquele que apenas assiste às aulas. Todo o potencial tá ali de quem está explicando, de quem está ensinando. E aí a pessoa tá o quê? Pegando aquela orientação, aquela informação. Ela tá o quê? Assistindo aquela informação. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Tá? Segundo erro: assistir à aula não é estudar. Por isso que falo, ó, passivo. Aluno assiste. Terceiro: estudar em grupo. Então, vocês vão ver lá por que estudar em grupo é um erro. O quarto: não escrever ou fazer anotações. Então, aqui, ó, coloquei assim, não usar o notebook, né? Ou computador para escrever, tá, gente? Ó, ele não substitui. Vocês vão entender no vídeo por que que precisa escrever. A gente precisa do notebook? Precisa do computador? Sim, precisa. É um meio, assim, essencial. Mas vocês vão entender por que para escrever ele não substitui. O quinto erro: não estudar ouvindo música. Então, observa lá que ele explica que tipo de música. Então, não é qualquer música que você pode ficar ouvindo no momento que está assistindo uma aula.
Sexto erro, se não, vai prejudicar. Sexto erro, digitar os resumos ao invés de escrever à mão. Tá a mesma coisa aqui. O sétimo erro, usar várias cores de caneta. Então, ele dá uma sugestão naquela questão de ficar dos marcadores, tá? E o oitavo erro, deixar de estudar por uns dias. E é essa questão aqui da escada. Cada dia estudar sempre um pouquinho. Então, aqui, né, ó, motivação absoluta. Então, o vídeo é bem interessante e fica como sugestão para vocês assistirem e ajudar para vocês a desenvolver um cronograma, uma rotina de estudo. Como se manter focado nos estudos? Organize seu tempo, evite distrações, faça resumos com suas palavras, assista a videoaulas e depois pratique fazendo exercícios. Aqui tá as competências articulam conhecimento, procedimentos, habilidades, atitudes e valores. O aluno desenvolve as habilidades através dos conteúdos, exercitando estas habilidades, adquire as competências. A gente precisa do conhecimento para saber fazer e também saber por que fazer. Então, aqui é um conhecimento que vai ajudar a vocês a terem a competência de estar, que é o foco. E são 4 passos que vai ajudá-los. Porém, vocês têm que saber fazer. Se não tivesse esse conhecimento aqui, vocês não iam saber o que é que está prejudicando o estudo, como manter focado no estudo. A mesma coisa aqui, ó. Que isso aqui faz parte das 3 dimensões da competência, o triângulo, né? Então, dividiu, né? De tudo isso, eles dividiram em 3 dimensões, que é o conhecimento, a habilidade, saber como fazer. Que aí, no caso, se eu já tenho habilidade, eu pego esse aqui e já pratico. Então, eu já sei como que faz. E a atitude é querer fazer. Então, se para me manter focado, eu tenho que organizar um tempo e eu tenho que ser fiel naquele tempo. Vai exigir a habilidade de ter aquela disciplina. Eu organizei aquele tempo, eu não posso distrair, eu não posso ir para um lazer, fazer qualquer outra coisa naquele dia, desde que eu não tirei esse tempo para realizar. Evite as distrações. E também a aula tá bem explicada, a aula tá. Eu entendi o conteúdo, mas então eu tenho que fazer o que? O resumo daquilo que eu entendi, né? E por isso que é o que? Querer fazer, se motivar. Então, aqui finaliza a nossa aula de hoje. É algo que espero que eu tenha contribuído bastante para ajudá-los a desenvolver um cronograma, uma rotina, para vocês dedicarem esse tempo de vocês, aproveitar esse tempo para estudar, né? E aproveitar ao máximo essas potencialidades de vocês. E é isso. Um abraço a todos e espero que vocês estejam bem.
Muito obrigada.